Que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja sempre com você. Estamos na última aula do curso Entendendo a Bíblia, aula de encerramento. A finalidade desse curso foi a gente conhecer um pouco mais sobre a estrutura da Bíblia, pois conhecendo melhor as Escrituras Sagradas, podemos aplicá-las em nossa vida como um guia do dia a dia para uma vida cristã e católica, o caminho da santidade. Se você não viu as aulas do curso, acesse o link do canal do YouTube na descrição desse vídeo e assista todas as aulas para entender toda a sequência do estudo. Nesta aula de encerramento, vamos fazer um resumo de tudo o que vimos. Mas antes, deixa eu te contar uma pequena história. Um homem santo da Inglaterra estudou, leu a Bíblia 500 vezes, sendo que 50 delas ele a leu de joelhos. Um homem realmente santo que se interessava pela palavra de Deus e queria aprender tudo sobre Deus, sobre a Bíblia e sobre a história da humanidade e como Deus agiu durante todos os tempos. A sua fé e entendimento de como Deus age na nossa vida lhe permitiu receber bênçãos infinitas para aqueles pobres de quem ele cuidava. Em sua história, ele anotou milhares de pequenos milagres que Deus lhe concedia a cada dia. Ele dirigia um orfanato com mais de 1000 crianças e um dia não havia pão para alimentá-las. Ele humildemente foi para o seu quarto e rezou assim: Meu Deus e Senhor, falta pão. Rezou apenas isso e esperou confiante a resposta do Senhor. Algumas horas depois, várias carroças cheias de pães pararam em frente ao orfanato para dar-lhes todos aqueles pães. O chefe da comitiva lhe disse: Fomos entregar esses pães no castelo da rainha para a família real e todos os nobres, mas o encarregado do recebimento achou que os pães estavam muito torrados e recusou recebê-los. E como não queríamos jogar fora, eu me lembrei do Senhor e do orfanato e aqui estão centenas de pães para vocês. O santo homem agradeceu a Deus e disse: Os pães não estão queimados. Foi Deus que providenciou para que isso acontecesse. Deus seja louvado. Meu irmão, minha irmã, isto prova que conhecer a Bíblia e praticar seus ensinamentos e confiar em Deus pode fazer muitos milagres em nossa vida. Portanto, leia a Bíblia e pratique a palavra de Deus em sua vida. Bom, nesse curso, nós vimos as normas de interpretação da Bíblia, como fazer a correta interpretação da palavra de Deus e como aplicá-la em nossa vida. Logo no início, fizemos um apanhado sobre a Sagrada Escritura e a Lectio Divina, ou seja, a leitura orante da Bíblia, que ajuda muito a ler e entender o que estamos lendo e como aplicar em nossa vida. Pratique a Lectio Divina. Aprendemos que a Bíblia é uma biblioteca de livros que foram escritos em mutirão, isto é, muitos autores inspirados pelo Espírito Santo de Deus contaram toda a história de como Deus agiu com a humanidade desde o início dos tempos, desde a criação do mundo até a vinda de Jesus Cristo e a ação dos apóstolos. Vimos também que a Bíblia foi escrita inicialmente em pedras de cerâmica, depois em papiro, pergaminho e finalmente no papel. É o livro campeão de vendas em toda a história da humanidade e já foi traduzida para todos os idiomas conhecidos, cerca de 1280 linguagens. Estudamos que a Bíblia, com 73 livros,
está dividida em Antigo Testamento com 46 livros e o Novo Testamento com 27 livros. E também que ela foi escrita em hebraico, que era a língua popular e religiosa falada pelos hebreus, em aramaico, que era uma linguagem diplomática e era a língua que era falada na época de Jesus, e o grego, que foi o idioma utilizado por alguns apóstolos e evangelistas enquanto estavam fora de Jerusalém. A Bíblia é composta de muitos livros contidos em um só livro. Lembramos que a Bíblia vem de bíblios, que significa biblioteca. No Antigo Egito, os documentos eram escritos em papiro e enrolados. E uma coleção de rolos de papiro era chamada de biblos, ou seja, biblioteca. Todos esses livros foram inspirados por Deus. Antes de serem escritos, portanto, na tradição escrita, as histórias dos livros eram contadas de geração em geração, que era a tradição oral, que ainda a igreja mantém isso. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar e para convencer, para corrigir e para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e preparado para as boas obras. Os nomes dos livros são baseados no conteúdo, no nome do autor, para quem eles foram escritos ou o nome do personagem central da história. Nós podemos ver também que existem os livros inspirados ou canônicos que foram incluídos na Bíblia e os livros apócrifos, livros escritos com muita lenda e muita imaginação, que são até piedosos e edificantes, mas não foram incluídos na Bíblia. Podemos estudar também o modo de falar dos hebreus, que usavam uma linguagem bem concreta e que personificava o pensamento. Analisamos o hebraísmo, ou seja, certas expressões próprias da língua hebraica que não têm tradução em outras línguas, e o significado da palavra irmão para o povo hebreu e judeu. Quando estudamos as formas literárias da Bíblia, vimos que toda a Bíblia se baseia em algumas formas. Por exemplo, tratados religiosos são escritos com aparência de narração histórica, apresentam verdades religiosas, não podem ser entendidos como história propriamente dita. A forma literária de história popular é quando mistura um pouco de história verdadeira com elementos de fantasia. Trata-se de um modo de ensinar a religião. Outra forma usada são as histórias descritivas. Possui uma finalidade religiosa, mas os personagens e os fatos são todos verdadeiros e documentados pela história. O gênero didático são livros que trazem instruções religiosas ou morais, fazem recomendações e dão orientações de vida. O gênero profético apresenta a palavra de Deus através dos profetas que advertem, repreendem e encorajam o povo de Israel diante da realidade em que vive. O gênero apocalíptico, que são visões proféticas sobre a sorte do povo de Deus. Existe o gênero poético, que apresenta a palavra de Deus à maneira de poesia, usando, portanto, de maior liberdade do recurso literário. O gênero jurídico é a palavra de Deus apresentada sob a forma de lei. É um modo de escrever bem diferente daquele usado na poesia. O gênero epistolar, ou epístola, é uma palavra latina que significa carta. Verificamos também o significado dos números na Bíblia. Os números 1, 3, 7, 10 e 12 são os que mais aparecem. Lembrando que para o povo antigo,
Os números tinham um significado simbólico. Assista a aula referente a esse tema para conhecer mais. Falamos também do nome de Deus na Bíblia e o extremo respeito que os povos de todos os tempos tinham para o nome dele. Nós estudamos detalhadamente como estão agrupados os livros da Bíblia, de acordo com as formas literárias utilizadas, seus autores e a composição do Antigo e do Novo Testamento. Aprendemos como manusear a Bíblia pelo nome do livro, capítulo e versículos, utilizando as abreviaturas convencionais para indicar as passagens dos livros. Falamos um pouco da diferença entre a Bíblia católica e a protestante e como era a composição dos partidos políticos na época de Jesus. Concluímos as análises de cada um dos evangelistas e de seus evangelhos e o livro do Apocalipse de São João. Esse material todo foi distribuído em 20 aulas, obedecendo a uma sequência que permite entender gradativamente os detalhes da Bíblia. Agora, o mais importante de tudo isso. Para que lhe serve saber tudo isso? Primeiro, compreendendo a estrutura da Bíblia, fica mais fácil iniciar ou continuar a sua leitura e através da Lectio Divina, a leitura orante. Um dos exemplos de como aplicar esse estudo em nossa vida, e que me marcou muito durante esse curso, eu também aprendi junto com vocês, foi aprender a forma como São Lucas escreveu o seu Evangelho, o mais longo de todos. Como ele escrevia para cristãos vindos do paganismo, que eram gregos e romanos, ele entendeu que essa comunidade precisava de muito apoio e de muito estímulo para se manter na fé. Lucas destaca-se pela delicadeza dos seus sentimentos. Ao ler a sua obra, vê-se que ele tem o cuidado de omitir tudo aquilo que possa resultar não produtivo para o leitor. As partes desagradáveis dos outros evangelhos no de Lucas são omitidas, dissimuladas ou atenuadas. Lucas omite na sua descrição toda a situação na qual uma pessoa possa aparecer digna de repressão. E se não pode omitir, explica, tentando suavizar a questão ou então de desculpar. Discretamente, São Lucas deixa fora do seu livro todos os elementos que podem ofender ou causar discórdias. Ele compreende que a comunidade precisa de uma palavra que pacifique e, por isso, omite o que possa ser causa de repreensões ou de censuras. Aí está um belo exemplo para seguirmos nas nossas redes sociais. Parar de postar e compartilhar fotos e notícias que não seja produtivo para quem está lendo. Principalmente notícias ruins e sobre política, seja de qual partido for. Quem quiser e se interessar por isso, por esses assuntos, que busque nos lugares próprios, por sua própria conta, e que você seja aquela pessoa que todos gostam de ver suas postagens. Por acaso, você já viu na minha página pessoal, na página ou no grupo Salve Rainha, alguma postagem minha que não tenha gostado? Você já viu algo desagradável na página do Padre Paulo Ricardo, ou do Padre Marcelo Rossi, ou do Padre Robson, ou da Canção Nova, ou da Rede Vida, ou da TV Aparecida, ou da Associação Evangelizar do Padre Reginaldo Manzotti, ou do Professor Aquino, e de qualquer outro evangelizador católico? Você já viu alguma coisa desagradável lá, alguma notícia ruim? Claro que não. Siga o exemplo. Deixe de compartilhar fofocas, notícias ruins e coisas desagradáveis, publicadas por gente que não tem um mínimo de respeito pelo outro, gente que não ama o próximo
e que utiliza de sua sabedoria, de sua inteligência, para provocar o mal, para provocar sentimentos ruins nas pessoas. Existem, sim, alguns pedidos de oração que são legítimos, alguns pedidos de ajuda financeira para pessoas em extrema dificuldade de saúde ou material, mas procure agir com cuidado. Quando vir um artigo desse, uma postagem dessa, ligue ou fale com a pessoa com quem está procurando através do Messenger ou da rede social. Verifique se é verdade e procure ajudar da melhor maneira. Mas tome muito cuidado para não cair em golpes. Tem muita gente ruim na internet procurando gente inocente, humilde e boa demais para que possam prejudicar. Muito cuidado. Notícias e assuntos que vão fazer quem lê se revoltar, sentir ódio, sentir pena, sentir nojo e ficar triste, devem ser simplesmente desconsideradas, apagadas e nunca compartilhadas. Pare a fofoca e a má notícia em você. Divulgue apenas coisas que vão alegrar o dia de outra pessoa e fazer o dia dela mais feliz, mais alegre, que ela seja mais confiante no poder, na providência e no amor de Deus pela humanidade. Procure bons autores. Existem muitos vídeos e postagens de padres e outras pessoas boas, pessoas inteligentes, que têm a grande intenção de fazer esse mundo melhor. Faça isso você também. Você viu? Eu tirei essas conclusões através da análise do Evangelho de São Lucas. A Bíblia me ajudando a ter uma vida melhor. Outra coisa que eu tenho notado muito no grupo Salve Rainha e em vários grupos que eu participo, pare de compartilhar essas correntes para ficar rico, mostrando muito dinheiro nas fotos ou gente nadando muito dinheiro, porque rezou para o Espírito Santo ou qualquer outro santo ou santa e ficou rico ou rica. Notícias falsas que o Facebook ou o raio que o parta vai dar dinheiro para a pessoa necessitada se você compartilhar aquelas porcarias que eles publicam. Fazendo uma correlação com o Evangelho, onde Jesus conta a parábola do rico e do Lázaro, eu gostaria de alertá-los. Saiba que esse negócio de correntes para ganhar muito dinheiro, prosperidade e fazer promessas ou compartilhar fotos de dinheiro e riquezas vai totalmente contra o que Jesus nos ensina. É idolatria pura ao dinheiro. E isso é coisa do encardido para levar você ao pecado. Não é proibido ser rico e feliz. A palavra de Deus jamais diz isso. O que não se pode fazer é idolatrar o dinheiro e a riqueza e esquecer-se dos pobres e dos irmãos e irmãs mais necessitados. É claro que você pode sim ser rico e feliz, porque o próprio Jesus diz que Deus nos dá a vida e nos dá em abundância. Mas, quando se tem muito dinheiro, o encardido faz a pessoa se tornar egoísta e a faz cavar o abismo entre o céu e o inferno, que é mencionado na passagem do Evangelho do rico e do Lázaro. Você encontra na Bíblia desde simples conselhos para viver bem em família, como para agir e se dar bem nos negócios para que sejam abençoados por Deus. Em várias passagens do Antigo e do Novo Testamento, existem exemplos e regras de boa convivência entre familiares, amigos, irmãos e irmãs de comunidade. O livro do Eclesiastes, o livro da Sabedoria e o livro do Eclesiástico ensinam muitas coisas nas quais os atuais gurus dos grandes negócios da modernidade se basearam para agir e ensinar seus seguidores. Esses livros mostram a maneira certa de se ter sucesso na vida, agindo como e conforme a vontade de Deus. Muitas vezes, as pessoas pagam cursos caros para aprender o que tem de graça na Bíblia. Você viu? A Bíblia
é uma biblioteca de livros que nos ensina tanta coisa para que a gente possa ter uma vida santa, uma vida honesta, uma vida justa e agradável aos olhos de Deus. Finalizando, fica aqui o meu pedido de ação para você. Leia a Bíblia e pratique a palavra de Deus em sua vida. Os benefícios serão muito grandes. Pode acreditar. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube e ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, curta e compartilhe. Compartilhe com todo mundo para que todos possam também ter a oportunidade de se aproveitar desse material. Se você está vendo pelo Facebook, através da minha página pessoal, da página Salve Rainha ou do grupo Salve Rainha, e ainda não curtiu a página Salve Rainha, curta, compartilhe e participe do nosso grupo. E divulgue, convide amigos para participar também, para que todos possam também se beneficiar desta obra. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos ilumine para entender a sua vontade, lendo, estudando e praticando o que está escrito nas Sagradas Escrituras, a nossa Sagrada Bíblia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.